falar da expressão complexo de Édipo. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, porque o complexo de Édipo é fundamental para a saúde psíquica da criança. Para facilitar a compreensão desse conceito, nós vamos substituir momentaneamente o termo complexo por conflito. Isso porque o complexo de Édipo é calcado no primeiro sentimento de ambivalência afetiva que a criança tem com relação aos seus pais. O que significa isso? Significa aquele sentimento de amar e odiar ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. O complexo de Édipo, ele se desenvolve em 3 tempos. O primeiro tempo é o tempo da criança ainda bastante bebê e o vínculo que ela desenvolve com a sua mãe ou com a pessoa que está fazendo a função materna. Normalmente é um vínculo absurdamente prazeroso e equilibrado. E a criança tem um desejo inconsciente de amar a mãe para sempre, sem que ninguém atrapalhe esta relação, e também deseja ser ela o único objeto de amor da mãe. Esse, então, é o primeiro tempo. No segundo tempo, a criança tem que se deparar ou se depara com a presença do pai cada vez mais frequente na relação da criança, com a mãe. Então, de uma relação que era dual, mãe e criança, passa a uma relação triangular, mãe, criança e o papai. A criança não gosta nada disso. E apesar de gostar muito do pai, ela não fica satisfeita com o fato do pai estar se interpondo na relação que ela tem com a mãe, aquela relação que ela queria que fosse só dela. No entanto, a figura paterna, ou de quem faz a função paterna, ela é atravessada pela autoridade e pela lei. Isto desde os primórdios. Então, não é raro a gente ouvir, por exemplo, uma mãe dizer para as suas crianças menores ou maiores, a depender da criança. Você vai ver o que o seu pai fará quando ele vir o que você fez. Ou, vou contar tudo para o seu pai quando ele chegar. E por que é que a mãe apela para a figura paterna? Ela apela para a figura paterna justamente porque o pai representa a autoridade, porque o pai representa a punição, porque o pai representa, pelo menos inconscientemente, a lei. E como ela não deu conta de resolver a questão sozinha, ela precisa apelar para essa figura paterna que vai chegar. Outro papel importante da figura paterna é o fato dele interditar a relação do menino com a mãe, essa relação inconsciente de amor perene, e da menina com o pai. É o pai que pode dizer beijo na boca de menina, não, beijo na boca de menino, não. Nem na boca do pai, nem na boca da mãe. É o pai que fala sentar no meio entre a mãe e o pai na hora de, por exemplo, no sofá, quando estão assistindo uma televisão, não. A criança senta ao lado. A criança vai chorar, vai espernear, vai babar, vai gritar, mas o pai vai manter ali o seu papel e garantir o seu lugar, que não poderá ser ocupado pela criança. Esse é o lugar do pai. A mesma coisa quando o pai viaja e a mãe substitui no lugar do pai, substitui a figura do pai pela presença do filho. Não, aquele lugar está vazio porque seu pai viajou. Quando ele voltar, ele voltará a ocupar esse lugar.
Porque na medida em que a mãe autoriza a criança a dormir ao lado dela, é tudo que a criança queria. Nossa, agora eu sou feliz, né? Porque tenho a minha mãe na cama que eu escolhi, né? Muito bem. Outra questão importante, quando a criança pensa, este pai todo-poderoso, que tem a sua lei, né, que tudo pode, que pode inclusive me punir, não é ideal que eu fique contra ele e ao lado da minha mãe. É melhor eu abdicar do meu amor pela minha mãe e me aliar ao meu pai. Então, o pai, que antes era o inimigo, passa a ser o amigo, passa a ser o ideal daquilo que eu quero para mim. E a criança passa a olhar a mãe agora, passa a valorizar as qualidades da mãe. Aquelas qualidades com as quais ele pretende, no futuro, escolher a mulher com quem ele vai ficar, né? Que isso é o mesmo olhar que o pai teve para a mãe. Então, é a criança olhando a mãe com o olhar do pai. Porque também o pai, quando escolheu a mãe, ele elegeu aquelas qualidades, ele elegeu aqueles valores para ficar com ela. Então, a criança está fazendo o mesmo percurso. Esse é o momento da resolução do Édipo, quando a criança reconhece o lugar do pai e o lugar dela, né? Com isso, outras coisas maravilhosas acontecem. Por exemplo, é nesse momento que a criança passa a reconhecer e a aceitar a lei. E a lei, a autoridade, o limite, isso pode, isso não pode. E os valores morais e éticos da sociedade na qual ela está inserida, né? Então, é muito importante que a criança passe pelo Édipo e tenha uma resolução adequada, competente do Édipo. Porque crianças bem resolvidas vão entender que elas não poderão ficar na balança todo o recreio, que a gangorra não é só delas e que sequer elas poderão ser líderes para sempre do grupo de amigos. Tem que haver a alternância e a criança vai entender isso. Agora sou eu, depois o outro. Pode ser que um dia eu volte, mas não que eu tenha que ser sempre eu. E se não for eu vou fazer uma crise vou espernear, vou chorar, vou babar, vou gritar, né? Que é o que acontece com as crianças que não têm um Édipo bem resolvido. Então, elas estão sempre buscando um subterfúgio para permanecerem em evidência. Podem até fazer de conta que estão acatando a autoridade, mas não. Elas estão, de alguma forma, dando um jeito de voltar a liderar aquela brincadeira, de voltar a ficar na gangorra ou de voltar a ficar na balança, né? Quando a criança resolve o Édipo, ela entra num período chamado período de latência. Então, toda a energia dela é dirigida para o social, para o grupo de amigos, para o grupo dos colegas, para a escola, para os desafios da escola. E é nesse momento, a partir de todo esse relacionamento, que a criança começa, então, a formar a sua personalidade. Então, são os valores dos amigos, são os valores dos colegas, das famílias que estão envolvidas no vínculo afetivo com a criança, que vão ajudá-la a formar a sua personalidade. Outra coisa também bastante importante é que, a partir da resolução do Édipo, de uma resolução adequada do Édipo, a criança consegue transportar
ou substituir as pessoas, os vínculos afetivos que ela tinha na infância para a vida futura dela. Ou seja, os relacionamentos da infância são substituídos por outros relacionamentos mais adequados à medida que ela vai crescendo. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Muitas coisas boas virão pela frente.